indicou possibilidade, sinalizou que para o Nicolas seria um caso de sucesso. Então a gente foi buscar esse tratamento ilegal. E o que me ajudou a ficar livre dessa bomba de infusão de morfina foi a maconha fumada. E daí comecei a pegar as sementes e plantar, porque assim, cansado de ficar pegando droga ruim e ainda ficar correndo de polícia, né? Então acho meio complicado fazer isso. E o que sobra aqui são as folhas, eu tento reaproveitar, né? Sim, porque eu acho que tudo se aproveita. Proibida no Brasil na década de 30, antes a cannabis era vendida legalmente como remédio na forma dos cigarros índios. Hoje, quase 90 anos depois, algumas famílias veem nela a única chance de melhorar sua condição de vida, mas esbarram em entraves legais para ter acesso à planta. O Nicolas, 3/10/2010, nasceu, como os outros irmãos anteriormente nasceram, não teve nenhum problema. E com o passar do tempo, ele foi tendo um atraso de desenvolvimento neuropsicomotor, até chegar com 6 meses, ele ter a sua, 5, 6 meses, a sua primeira crise convulsiva, que foi muito sutil, seguida de apneia. A gente, inexperiente, não sabia o que era uma crise convulsiva numa criança, num bebê de 6 meses. Até que chegar na neuro, né, a doutora Karina Luft, ela começou com uma medicação que inicialmente ela entrou com cadernal para tentar controlar isso. Mas não foi muito bem sucedido esse fármaco. E a gente começou a tentar outras possibilidades. Ele tinha de 2 a 3 crises convulsivas por dia, né? Então de 10 a 15 no mês. Diagnosticou síndrome de West nesse período, que é uma síndrome convulsivante. E o Sabrina não dando certo, a gente mudou também para um remédio que chama Keppra, que em poucos dias de uso a gente já suspendeu, porque ele ficou absolutamente catatônico, não respondia a nada, ficou prostrado. Nesse meio tempo, a gente ouviu dizer a questão da cannabis medicinal, que seria interessante. O que é o canabidiol, né? O canabidiol, na verdade, não é a droga, a cannabis, né? Ela é derivada da cannabis e tem 2 componentes, né? Que há vários componentes na cannabis, mas são 2 que são usados de forma medicamentosa. O THC e o CBD, que é o canabidiol, que tem uma ação mais efetiva. Por que isso? Porque já foi comprovado cientificamente que o cérebro, o sistema nervoso central, ele tem receptores canabinoides, né, em algumas regiões, né, no córtex, na região pré-frontal, na região do giro do cíngulo, que são áreas nas amígdalas cerebrais que são responsáveis pelo comportamento, pelo controle motor, pelas atitudes emocionais. Então, acaba que o canabidiol hoje veio com uma proposta de quê? De melhorar alguns sintomas, sejam eles motores, seja ele psíquico, né, e simplesmente relacionado à parte ansiedade e agressividade. Esses são os grandes pontos do canabidiol. Legaliza! 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 Puxa, puxa! Vai, bater da maconha pelo horizonte! Vai, mano! Puxa o bateadão! Vamos que bom! Chega de guerra! Joga a planta na terra! 1, 2, 3, 4, 5 mil! Vai, legaliza!
Meu nome é Juliana, eu tenho 40 anos. A minha doença de base é espondilolistese em L5-S1, grau 4, descoberta aos 17 anos e operada aos 18. Foi feita uma artrodese convencional, mas essa artrodese explodiu e aos 25 anos foi necessário fazer uma segunda cirurgia. Depois dessa segunda cirurgia, que não foi bem sucedida, eu fiquei com diversas sequelas, que é a síndrome da caldequina. Eu tenho os nervos da medula, as raízes nervosas da medula são esmagadas, o esmagamento é contínuo, não, é inoperável, intratável e incurável, mas eu preciso conviver com todas as sequelas que isso me traz. É uma doença totalmente incapacitante e limitante. Eu já tomei toda a medicação disponível no mercado brasileiro e internacional e nada resolveu o meu caso. Cheguei a usar uma bomba de infusão de morfina durante 4 anos e o que me ajudou a ficar livre dessa bomba de infusão de morfina foi a maconha fumada. Naquela época não se falava em outra coisa, não se tinha ideia de óleo, de poder importar ou de poder fazer aqui, ou de pessoas que faziam, que eu conhecia, então o meu uso era fumado. E mesmo assim eu consegui me livrar de uma bomba de infusão de morfina que eu usei durante 4 anos. É controverso do ponto de vista jurídico se a Anvisa é a autoridade competente para regular ou não a questão da cannabis no Brasil. Essa competência da Anvisa, ela foi, na verdade, imposta judicialmente por conta de uma decisão em ação civil pública do Ministério Público Federal de Brasília, feita contra a União, e que um juiz federal entendeu que ali, por força da normativa específica de uma lei qualquer, essa competência seria da Anvisa. Então, nem a Anvisa, até aquele momento, isso foi em 2014, tinha um corpo técnico qualificado para discutir o tema, nem nunca exatamente se preocupou com isso, até o momento que ela de fato foi imposta a fazer. Então, quer dizer, a primeira questão aí já é um problema de competência, se a Anvisa de fato é a autoridade competente para isso. Entendo eu e entendem outros constitucionalistas que trabalham nessa área que não necessariamente é o caso, mas que no Brasil, por uma questão, enfim, judicial, acabou se abrindo a Anvisa essa competência. É que, tecnicamente, na realidade, não existe um medicamento de cannabis. Fora do país, na verdade, esses produtos eles são tratados como um suplemento alimentar. Eles não são tecnicamente medicamentos. É o mesmo que eu pegar uma grama e dizer isso aqui tem controle medicinal. Ou andiroba, que a gente usa para machucar, essas coisas, fazer pomadas, né? Aquilo ali é um medicamento, aquilo é um fitoterápico. Ele não é tecnicamente um medicamento. A gente foi atrás do Dr. Leandro, buscou a consultoria dele, nessa época, há 6 anos atrás, absolutamente ilegal. Ele indicou possibilidade, sinalizou que para o Nicolas seria um caso de sucesso. Então a gente foi buscar esse tratamento ilegal. Inicialmente começou a ser importado dos Estados Unidos. Ele vinha dentro de uma caixinha de brinquedinho, uma ampola, uma seringa, a gente diluía e dava. Já no primeiro mês a gente notou uma diferença muito grande. As convulsões, as crises já diminuíram, já espaçaram, aí foi para 5 dias, 6 dias, e a gente muito esperançoso naquilo. Mas tinha um custo alto e a gente ia dosando aquela seringa para tentar render, e a gente começou com doses muito terapêuticas. Tudo isso, a neuro dele concordou com isso, com esse tratamento, entrou na questão, comprou a briga, a ideia, né, de que seria importante para ele, interessante para ele, e a gente continuou a caminhada nesse processo legal. E diante de tanta luta, a gente veio a autorização da Anvisa e a gente já tinha consciência de que para o Nicolas, 2 anos depois, foi um caso absolutamente sucesso. Ele espaçou as crises convulsivas para 10, 15, 20 dias, ele conseguiu um ganho cognitivo absoluto, que ele era absolutamente prostrado, ele não tinha controle de tônus, controle de pescoço como ele tem hoje, ele não tinha expressão facial, ele não se comunicava. A questão respiratória dele, ele tinha de 2 a 3 pneumonias por ano. O processo respiratório dele todo melhorou e hoje ele tem 4 anos sem ter problema pneu nenhum.
cannabis ela age como um modulador de sensações, como tranquilizante, como relaxante muscular, e isso tudo ajuda no alívio da dor. Então o tratamento com cannabis é fundamental na minha vida para fazer com que eu me sinta mais funcional e possa, com isso, tocar a minha vida com mais qualidade de vida. Hoje eu coordeno a AMAME, Associação Brasileira de Pacientes de Cannabis Medicinal, e eu posso afirmar que muitas pessoas estão tendo os benefícios com o uso da cannabis nas condições semelhantes às minhas.